E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Hoje eu tenho muita bênção de Deus para liberar sobre sua vida e por isso que eu gostaria que você redobrasse a atenção para a mensagem de hoje. E eu quero falar sobre ir além da borda. Esse é o tema da mensagem. Eu estava vendo uma série, na verdade uma minissérie, onde que o autor principal era o Rodrigo Santoro, muitos de vocês conhecem ele. E ele estava fazendo o papel de um navegador chamado Fernão Magalhães. Só para você poder entender um pouco sobre o que eu quero falar, antigamente as pessoas achavam que a Terra ela era plana, né? Que ela tinha um limite. E quando a pessoa ela navegava além desse limite, elas poderiam cair, ou seja, além dessa borda imaginária que eles tinham projetado. Então, durante muitos anos, essa limitação, essa borda imaginária, limitava eles de novas expedições, de ir além do que eles já tinham vivido e além daquilo que eles já tinham navegado. E trazendo isso para a nossa vida, eu vejo que tem muitas pessoas que elas têm deixado de viver algumas experiências, viver o extraordinário de Deus, exatamente porque elas têm se limitado e além dessa borda, de enxergar à frente e viver algo que elas nunca viveram, buscar algo diferente na vida delas, algo novo na vida delas. E exatamente por esse motivo que eu quero trazer a mensagem que você precisa ir além da borda, além daquilo que te limita, além daquilo que hoje para você tem impedido de você viver algo diferente na sua vida. E se você parar para pensar, isso é tão real na nossa vida que isso tem impedido a gente de viver desafios novos. Isso tem impedido a gente de se lançar na vontade de Deus, no desconhecido de Deus. E é importante até a gente comentar que se lançar ao desconhecido não significa que ele é incerto, né? A partir do momento que você está fazendo a vontade de Deus, você está se lançando naquilo que Deus ele quer construir com você, pode até aos nossos olhos ser, desconhecido, mas ele nunca será incerto na nossa vida. E eu lembro de uma vez que minha mãe, ela sempre falava isso comigo, talvez você já viveu isso também. Ricardo, olha, tá na hora de você olhar seu guarda-roupa, tá na hora de você começar a tirar roupas velhas, desocupar lugar para poder o quê? A gente receber roupas novas. Então tem hora na nossa vida que a gente precisa dar espaço às coisas antigas para a gente poder começar a viver o novo de Deus, viver coisas novas na nossa vida. É um exemplo aqui talvez simples, né, de a gente tirar algumas roupas velhas, algumas coisas que não cabem mais na nossa vida, que já não tem mais uso, esquecer algumas lembranças do passado, desfazer de algumas coisas que a gente não precisa mais, que só trouxe dor, sofrimento, a gente se libertar disso para que a gente possa viver algo novo de Deus, para que a gente possa ver além daquilo que a gente estava enxergando até hoje e buscar isso na nossa vida, né? Só que Deus, Ele quer que você desfaça dessas coisas para Ele começar a construir algo novo com você. Ele quer que você pare de olhar para o passado para você começar a olhar para o futuro e ver o futuro que você pode construir com Ele. Mas enquanto a gente estiver achando que existe aqui uma limitação, uma barreira, e a gente não pode ultrapassar ela, a gente nunca vai entrar no desconhecido de Deus. Acho que esse é o fato. A pergunta às vezes que a gente tem que se perguntar é o que é que eu preciso desfazer, abrir mão, para poder enxergar algo novo na minha vida, para viver algo novo na minha vida. Então o que eu quero trazer também é que tem milagres que você nunca viveu na sua vida porque você tem medo de ser ousado, de, usar sua fé. Tem milagres que você não experimentou até a data de hoje
Porque Deus está esperando você liberar palavras daquilo que você quer viver, daquilo que você realmente quer experimentar com Ele, da sua plenitude, das bênçãos dEle, das promessas dEle. E por conta desse medo, por conta dessa nossa falta de ousadia, às vezes nós ficamos limitados até de viver aquilo que Deus Ele já liberou sobre nós, e Ele só está esperando a gente dar um passo de fé, a gente ter uma atitude, uma ação para a gente poder romper e viver esse sobrenatural dEle. Porque muitas vezes a gente se sente assim tão confortável ao ponto de a gente falar assim, nossa, eu estou no meu porto seguro e eu não tenho coragem de me lançar a esse novo de Deus, de experimentar, sabe, navegar, ir além da borda, além dos limites e ver o que tem lá do outro lado. Essa é a verdade, porque a gente prefere ficar na nossa zona de conforto. Então imagina, um cristão que ele vive sem esperar o impossível de Deus, algo sobrenatural de Deus, basicamente ele está vivendo e deixando de viver alguns milagres porque ele não tem coragem de dar alguns passos de fé na vida dele. Só para você entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Deus ele é soberano, amém? Só que muitas vezes nós usamos a soberania de Deus como desculpa para algumas coisas que acontecem na nossa vida. A gente usa a soberania de Deus para poder fugir de algumas coisas que a gente precisava realmente fazer. Por exemplo, tem alguns posicionamentos nossos que nós deixamos de dar, deixamos de, sabe, ir à frente, colocar a cara para bater, mostrar que a gente está aqui, porque a gente fala assim, eu coloquei na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Realmente, Deus sabe de todas as coisas, inclusive Ele quer te falar algumas delas, que essa falta de posicionamento sua está te impedindo de viver alguns milagres, está te impedindo de você ir para o próximo patamar, ir para um próximo nível. Né? A gente fala às vezes, tipo, seja feita a vontade de Deus, está na mão de Deus, eu entreguei na mão de Deus. É verdade, amém, Deus é soberano, Ele quer que você entregue o controle da sua vida na mão dEle, Ele quer que você confie nele, mas essa entrega ela não pode ser passiva. Essa entrega eu continuo fazendo aquilo que eu tenho que fazer e deixo Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha vida. Mas não uma entrega passiva que eu entrego e fico parado e esperando. Nem sempre, às vezes, é dessa forma que a gente tem que agir. Então a gente tem que ter esse discernimento também quando a gente fala que vai entregar na mão de Deus, que Deus... Vocês entenderam? A gente precisa ter essa sensibilidade e fazer com que a soberania de Deus ela seja algo para nos sustentar e nos suportar a continuar a caminhar, continuar a viver e além dessa barreira, desses limites. E aí sim nós vamos ver o milagre de Deus, aí sim nós vamos dar passos de fé, aí sim nós vamos ser ousados naquilo que nós precisamos fazer. Aí nós acabamos ficando acomodados no presente e deixando de gerar um futuro novo com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já correu risco na sua vida? De um negócio, de algo que você tentou, uma coisa que você tentou fazer, ir, não sei. Mas a verdade é que correr risco nunca foi um problema. O problema é que quando a gente corre risco e a gente fracassa uma, duas vezes, a gente já acha que é o suficiente porque isso já gerou uma frustração na nossa vida. A verdade é que quando a gente não tenta, a gente já está frustrado. A verdade é que tentar, buscar, mesmo que um dia a gente já fracassou, a gente já correu risco e não deu certo, a gente desistir faz com que a gente não possa viver novos milagres na nossa vida. Então deixa eu só te explicar aqui o que eu quero dizer com tudo isso, que nós precisamos continuar a gerar o nosso futuro com Deus. A gente precisa continuar a usar a nossa fé, a gente precisa romper essas barreiras e ir em limites que a gente nunca foi até hoje, para a gente poder viver algo extraordinário, viver o sobrenatural de Deus. Então, qual que foi o milagre de Abraão? Ele permitiu-se acreditar que Deus ia prover a oferta, no holocausto, no lugar do filho dele. Qual que foi o milagre de Elias?
em acreditar que Deus iria mandar a chuva? Qual que foi o milagre de Daniel? Permitir que Deus fechasse a boca do leão. Então veja que todos esses homens de Deus, eles se permitiram a ser ousados e usar sua fé para ultrapassar limites, romper barreiras, viver algo extraordinário na vida deles. E é exatamente isso que nós precisamos fazer na nossa vida. A gente precisa ir além dessa borda, ir além desse limite. Como, Ricardo? Acreditando, sendo ousado na fé, clamando a Deus, se permitindo a viver algo novo, algo diferente. E é exatamente isso que eu quero fazer com você agora. Eu quero orar pela sua vida para que essa vontade, esse querer e também tudo aquilo que te impedia até a data de hoje, até esse momento, venha cair por terra também, meu irmão. Porque às vezes tem muita coisa segurando você de viver algo diferente. Talvez são sentimentos, talvez são passado, talvez são coisas que têm te aprisionado e alimentado uma frustração tão grande que você não consegue enxergar além do que você precisa. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nesse momento agora, nós queremos desfazer de algumas coisas, abrir espaço, meu Deus, para que a gente possa viver o novo, meu Pai. Para que a gente possa ir além do que a gente já caminhou até esse momento, para que a gente possa viver um outro nível, um outro patamar, para que a gente possa romper barreiras, Pai, limites que a gente até hoje não viveu, Pai. Então aumenta a nossa fé, coloca em nós ousadia, coragem, que nós possamos, desfazer de tudo aquilo que nos prendia até o momento de hoje, para que nós possamos viver o extraordinário do Senhor e se lançar à sua vontade, se lançar ao desconhecido. Em nome de Jesus é que eu te peço, que essa bênção esteja sobre a vida do meu irmão. Meu irmão, eu espero que essa mensagem tenha falado com você. Se você conhece alguma pessoa que precisa viver isso na vida dele também, dela, que você possa encaminhar essa mensagem, que assim como está falando com você, venha falar com essas pessoas também. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Um grande abraço. Fala, tripulantes, eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. Eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.